Desde muito jovem, Aracne era conhecida por algo que ultrapassava a beleza ou a nobreza: suas mãos. Não havia mortal que tecesse como ela. Os fios ganhavam vida sob seus dedos, formando cenas tão perfeitas que pareciam sagradas. Alguns diziam que seu dom vinha dos próprios deuses, mas ela ria, ousando dizer que sua arte era melhor que a da própria Atena. Uma simples mortal desafiando a deusa da sabedoria e das artes. E isso, como você vai ver, jamais termina bem. Se você gosta de mitos épicos, desafios contra os deuses e histórias com finais surpreendentes, já deixa seu like aqui no vídeo, compartilha com quem ama mitologia e se inscreva no canal para acompanhar outras narrativas tão poderosas quanto esta. Agora, vamos ao destino de Aracne. Na antiga região da Lídia, em uma cidade movimentada chamada Colofão, vivia uma jovem cujo talento ecoava além dos vales e montanhas. Seu nome era Aracne, filha de um simples tintureiro chamado Idmon, um homem que extraía a púrpura dos moluscos marinhos para tingir tecidos com aquele tom real e profundo, reservado aos nobres e deuses. A casa onde moravam era modesta, com paredes enegrecidas pelo vapor das tintas e cestos cheios de fios coloridos, empilhados nos cantos. Mas ali dentro havia algo raro: o talento de Aracne. Seus cabelos eram castanhos e longos, com ondas que pareciam escorrer como seda tingida, e seus olhos, também castanhos, eram intensos, concentrados, como se enxergassem o mundo em detalhes que escapavam aos olhos comuns. Desde muito jovem, seus dedos finos e velozes cruzavam fios com uma habilidade sobre-humana. Ela não apenas tecia, ela contava histórias. Em suas tapeçarias, figuras humanas e divinas surgiam com expressão, alma e movimento. As roupas, as asas, os cabelos ao vento, tudo era tecido com tal precisão que os moradores da Lídia vinham de longe apenas para ver suas obras. Sacerdotes e viajantes ficavam maravilhados. As mais velhas sussurravam que aquele dom só poderia ser obra da deusa Atena. Mas ao ouvir isso, Aracne não agradecia nem se calava. Respondia com frieza que seu talento era dela, fruto de seu próprio esforço, e que se Atena ousasse se sentir ofendida, que viesse disputar com ela. Disse que não havia tapeçaria no céu, na terra ou no mar que superasse a sua, nem mesmo entre os deuses. As palavras de Aracne atravessaram o mundo dos mortais e chegaram ao Olimpo como um golpe direto na honra da deusa da sabedoria e das artes. Atena, ao ouvir a ousadia da mortal, não reagiu com fúria de imediato. Ela desceu à terra, vestida de anciã, com um véu escuro sobre a cabeça, a pele enrugada e a voz embargada pelo tempo. Quando chegou à casa da jovem, a encontrou sentada diante do tear, os olhos fixos na dança de fios e agulhas. Aproximou-se com passos lentos e disse que ela deveria ter cuidado com suas palavras. Aconselhou Aracne a reconhecer o favor divino em seu dom e pedir perdão por sua arrogância. Mas Aracne sequer ergueu os olhos. Com uma risada leve e amarga, respondeu que não devia nada a deusa alguma e que, se Atena se sentia ameaçada, que descesse de onde estivesse e provasse sua superioridade. Diante de todos, a velha se endireitou. Um clarão dourado percorreu a sala e a aparência frágil se dissolveu. No lugar da anciã, surgiu Atena em toda a sua glória. Armadura de bronze reluzente, elmo adornado com serpentes, olhos brilhando com a chama da justiça e o orgulho ferido. A multidão recuou, ajoelhando-se em reverência e temor, mas Aracne ficou em pé, o queixo erguido, o olhar firme, o coração inflamado. A deusa aceitou o desafio. Os teares foram preparados lado a lado, em uma praça aberta para que todos pudessem testemunhar. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som dos fios sendo puxados, dos dedos ágeis cruzando tramas e linhas. Atena, com suas mãos divinas, teceu cenas que exaltavam o poder dos deuses. Zeus, em sua majestade, punindo os impuros, Poseidon domando os oceanos, Apolo lançando luz sobre o mundo, e no centro ela mesma, ensinando sabedoria aos homens, derramando arte sobre os povos. Suas figuras eram esplêndidas, perfeitas, cheias de ordem e glória celestial. Mas Aracne, silenciosa, respondeu com ousadia. Sua tapeçaria era um espelho cruel. Ela teceu os amores escusos dos deuses, expôs Zeus tomando formas de touro-águia, chuva de ouro para seduzir mulheres. Mostrou Apolo perseguindo Dáfne, que precisou se transformar em árvore para escapar. Pintou com fios de cor viva as dores das mulheres tocadas pelos deuses. Io, Leda, Europa, Calisto, todas vítimas da vontade divina. A plateia observava em choque. Cada detalhe
Era uma acusação silenciosa, uma ferida aberta em forma de arte, e quando ambas terminaram, não havia dúvida. A tapeçaria de Aracne era ainda mais perfeita e mais corajosa. O talento estava ali, nu, enfrentando o poder com verdade. E Atena, ao ver aquela obra, sentiu mais do que ira. Sentiu-se desafiada no que tinha de mais sagrado. O silêncio que se abateu sobre Colofão após o fim do desafio era espesso como névoa. Nenhuma palavra foi dita, nenhum sussurro. A multidão, que assistira ao duelo com olhos arregalados, mal ousava respirar diante do que acabara de presenciar. Os dois teares estavam diante deles como altares, e sobre eles duas obras-primas. A tapeçaria de Atena era esplêndida, gloriosa, digna de uma deusa, mas a de Aracne era perfeita. Tecida com a dor escondida das vítimas dos deuses, ela expunha verdades que jamais deveriam ser ditas em voz alta, e menos ainda, ilustradas com tanta maestria. Atena se aproximou em silêncio. Seus olhos percorreram cada detalhe da obra da mortal. Ela viu a expressão de terror de Dáfne ao fugir de Apolo. Viu o rosto de Danaé ao receber a chuva de ouro. Viu Medusa ajoelhada indefesa antes de se tornar monstro. Era como se cada linha da tapeçaria gritasse uma acusação, e pior, uma acusação irrefutável. A deusa da sabedoria reconhecia ali uma arte que igualava, ou até superava a sua própria. Mas o que feriu mais profundamente não foi a técnica, foi a ousadia, o desrespeito, a arrogância. Atena, mesmo sendo justa, era também filha do orgulho dos deuses, e o orgulho não perdoa afrontas. Sem uma palavra, com um movimento rápido como um raio, Atena ergueu o braço e rasgou a tapeçaria de Aracne de cima a baixo. Os fios se partiram, os rostos se despedaçaram, e o silêncio se transformou em espanto. Aracne recuou, os olhos arregalados, o peito arfando. Ela havia vencido, mas o que recebera fora a destruição de sua obra. Uma lágrima escorreu por seu rosto, não por medo, mas por impotência. Ela sabia que aquela tapeçaria era mais do que arte, era verdade. E a verdade diante dos deuses nem sempre tem lugar. Atena então se voltou para ela. Seu semblante, antes carregado de glória, agora exibia um misto de ira e pesar. Disse que a arte de Aracne era, de fato, magnífica, mas que ela havia ultrapassado os limites que cabiam aos mortais. Disse que não era o talento que estava sendo punido, mas a falta de reverência, a soberba que a fizera afrontar os deuses. E naquele instante, tocou a testa da jovem com seus dedos resplandecentes. Aracne sentiu um calor percorrer o corpo. Seus membros começaram a se encolher, suas mãos delicadas viraram patas finas, seus olhos se multiplicaram em fileiras sombrias e de seu ventre começou a sair um fio de seda prateado. Em poucos segundos, a bela jovem de Colofão havia desaparecido. No lugar dela, uma criatura pequena, de corpo segmentado, pendurada por um fio invisível. Uma aranha. O povo gritou recuando. Alguns se ajoelharam, outros choraram. Mas Atena apenas observou, com os olhos duros como pedra. Ela então declarou que, por toda a eternidade, Aracne e sua descendência fiariam fios, criando teias como aquelas que outrora haviam tecido a verdade. Disse que, mesmo em forma de aranha, sua habilidade jamais seria esquecida. Cada teia seria como uma lembrança do que aconteceu naquele dia, uma advertência silenciosa de que a perfeição, sem humildade, é uma afronta aos céus. E assim, Aracne se perdeu nos cantos das paredes, nos troncos das árvores, nas sombras dos telhados, mas suas teias continuaram a surgir, delicadas, simétricas, desafiadoras. E cada vez que alguém observa uma dessas maravilhas suspensas entre galhos ou janelas, talvez, e sem saber, esteja admirando a arte eterna daquela que ousou tecer contra uma deusa. E assim termina a história de Aracne, a jovem mortal que enfrentou os deuses não com armas, mas com talento. Um talento tão verdadeiro que nem mesmo a fúria divina pôde apagá-lo. Que essa história nos lembre sempre da beleza da criação, mas também dos perigos do orgulho. Se essa narrativa te emocionou, tocou o seu coração ou te fez refletir, deixe seu like, compartilhe com quem também ama mitologia e, por favor, se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis dos mitos antigos. Até a próxima jornada.